Bem-vindos e bem-vindas à live 42 do Preparatório Estratégia Digital. E hoje nós vamos falar sobre fidelização de clientes. Coisa é você focar em captar clientes, você está super certo, eu altamente recomendo, mas é muito importante também você ter estratégias de fidelização, porque sem elas a tua empresa não cresce. Então você precisa das duas estratégias, tanto de captação quanto de fidelização. Primeiro de tudo, pessoal, aqui eu preciso explicar alguns conceitos para vocês, tá? Por exemplo, vendas ela é um processo, tá? Não termina quando o cliente ele paga, tá? Muito pelo contrário, é aí que começa realmente o jogo, é aí que começa realmente aí todo o teu trabalho, né? Todo o nosso trabalho aqui de vendas. Por exemplo, quando o cliente ele fecha ali a transação financeira, você ofertou o teu produto, teu serviço, o teu infoproduto, é muito interessante, por exemplo, você investir em boas-vindas, organizar umas boas-vindas, digamos assim, digno para ele, né? Tanto aí seja por e-mail, seja até no Close Friends, caso você o tenha, seja até de ligar, tá? Em algumas ocasiões é até legal você ligar, e aí fazer uma boa recepção, explicar como é que vai ser e tudo. Mas é importante você ter essa estratégia de boas-vindas, porque isso é uma estratégia de fidelização também. Não deixar assim muito solto, tá? Até recomendo que você realmente faça uma scriptação nisso, que você realmente organize isso em passo a passo, que você vai fazer passo 1, cliente entrou, vou colocá-lo no grupo tal, no Estratégia Digital eu explico isso, tá? Para quem não sabe, a Estratégia Digital é minha comunidade de aulas e para alunos e o curso Estratégia Digital também. Lá eu explico o passo a passo, tá? Para que você entenda esse processo, tá? Então isso aqui é bem bacana, porque isso vai te dar uma diferenciação também, é muito bacana. Você com certeza gosta de ser acolhido, gosta de se sentir acolhido em alguns locais, e a mesma coisa aqui no seu produto, tá bom? Legal você investir nessa acolhida, em boas-vindas. Lembra que eu falei para vocês, em muitas ocasiões a gente foca tanto em vender, foca tanto em vender, foca tanto em concluir a venda e tá super certo, e quando acontece a transação financeira, o que acontece? A gente diminui a nossa energia. Até tudo bem, até eu concordo, bacana com você, só que aqui vem um ponto que eu gostaria que você adotasse essa estratégia. Muito importante que você não perca, diminua a tua energia, tá? Depois da compra com esse cliente, como eu falei para vocês. Boas-vindas, prestar realmente esclarecimentos, tirar as dúvidas, saber se realmente ele está se sentindo confortável, se é aquilo realmente que ele entendeu sobre o teu produto. No meu caso, tá, vou falar o que eu faço aqui, por exemplo, na primeira mentoria, para quem entra na mentoria, até no Estratégia Digital eu deixei uma aula gravada lá. Eu explico como é que funciona o produto, eu coloco lá o passo a passo, olha, você tem acesso a esse benefício, depois a esse, a garantia, se você quiser, você pode acionar dessa maneira, assim, assim, assado. E eu vou fazendo meio que um checklist. Para quem nunca teve essa experiência, é muito parecido aí com, por exemplo, você fazer uma leitura, né, de um contrato, seja de imóvel, seja de carro, enfim, realmente são produtos mais com valor de ticket médio para cima, né? Então, é esse mesmo exemplo, tá, que a gente traz para essa nossa realidade aqui de fidelização. Tem esse hábito também de fazer o passo a passo, ou seja, se você for parar para analisar, aqui é muito importante que a tua comunicação ela esteja bem apurada, ela esteja muito bem alinhada, seja muito clara. Isso vai trazer aqui ótimos frutos para trabalhar a tua fidelização. Outra coisa que é bem bacana aqui também, pessoal, o famoso over delivery. O que é over delivery, pessoal? Seguinte, é muito bacana que quando você oferta um produto, quando você oferta um serviço, quando você oferta um infoproduto, que, por exemplo, o teu cliente ele acha que ele vai receber uma X entrega, né? Até aqui de entrega, digamos assim. E é muito bacana porque, por exemplo, durante o curso, durante o processo, durante a venda do teu produto, que você entregue mais ainda e não cobre mais dele, tá? É a mesma cobrança, só que você vai entregando mais. Isso é over delivery, tá? É você entregar muito e por pouco, digamos assim, um gatilho do mais por menos. Isso chama bastante atenção, isso de uma certa maneira vai fazer com que o teu cliente ele te recomende para outras pessoas, que ele aumente a possibilidade de fidelização, que ele não te largue mais. Então você vai ouvir muito esse tipo de comentário: não te largo mais, vamos junto aqui fazer esse projeto, vamos junto aqui transformar essas nossas metas aqui em realidade, e vamos
transformou a realidade, vamos fazer mais, vamos fazer mais. Isso é bem bacana porque isso te dá também, né, até planejamento, né, para você ter aquela receita ali na tua empresa, planejar outras formas ali de investimento e também te dá segurança, né, para você ter aí a tempo para executar outras ações já com essa meio que garantia, né? Eu sempre falo que não existe garantia nada nessa vida, mas nesse caso aqui a gente aumenta as probabilidades, tá bom? É bem bacana você ter esse estilo de entrega de over delivery, tá? E outro ponto, pessoal, esse aqui, ó, você não vive sem, se você quer realmente investir em fidelização, se você quer realmente levar isso muito a sério no teu negócio, na verdade, eu super recomendo que você leve muito a sério isso de qualquer forma. Chama-se relacionamento, tá, pessoal? É o famoso relacionamento ao cliente, né? Isso no pré-venda, mas no pós-vendas também é fundamental você ter essa estratégia aqui de relacionamento. Por quê? Pessoal, é o seguinte, existem vários fatores externos dos quais a gente, de uma certa maneira, a gente vai mudando ali, né? Mudando o nosso foco, mudando ali a nossa forma de analisar, de pensar certas coisas. E com o cliente não é diferente, ele tem família, ele tem as obrigações financeiras dele, tem uma série de situações. Isso está tudo bem, normal, isso faz parte, eu também tenho. É muito bom, principalmente para os meus alunos aqui de mentoria, eu costumo acompanhá-los de uma maneira mais próxima, tá? Pelo menos aqueles que, de uma certa maneira, me dão aí essa liberdade, eu faço mesmo, né? Faz parte aí do programa, do projeto. Então, por exemplo, às vezes eu chegar aqui, ó, vou ensinar o que eu faço aqui, tá, pessoal? Por exemplo, pelo menos uma vez por semana, uma vez por quinzena ali, eu paro ali, mando uma mensagem pro fulano, fala fulano aí como é que tá as coisas, ou mando um direct ali para ele no stories que eu vi. Geralmente eu foco muito em acompanhar aqui, né, os meus alunos, então às vezes eu mando um direct ali para eles. Isso é estratégia de relacionamento, para eu me fazer ali presente, para eu entender como é que tá ali a situação dele. Em muitas ocasiões também na mentoria, eles vêm aqui comigo, eu passo as estratégias e eles vão lá aplicar. Então, é o momento também de eu acompanhar, né? Porque eu sei que é muito parecido assim, com levar o aluno para a faculdade, mas na hora ali do estágio é ele, né? E é a mesma coisa aqui também. Então, essas estratégias de relacionamento, essa de você mandar direct, mandar mensagem, se for o caso, ligar, né? Algumas ocasiões, ligar para o teu aluno, sem ele esperar, isso é bem bacana também, tá bom? Isso é investir em relacionamento, é você estar presente, você estar ali alinhado com o que está acontecendo ali. Porque o que pode acontecer? Existe aqui também algo que eu ensino também das mentorias. Acontece, pessoal, da gente analisar os riscos de perda desse cliente, né? Vou chamar nem de aluno mais, vou chamar de cliente aqui. E é muito importante que você esteja atento a isso. Então, algo que eu aprendi na minha vida é que o cliente ele nunca sai de uma vez, ele vai saindo, né? Ele vai te dando sinais ali de desgaste, ele vai se desligando. E a gente precisa entender esses sinais, a gente precisa, como vendedor, traduzir esses sinais. Então, por exemplo, aqui eu tenho mapeado aquele que já está próximo de sair, aquele que, por alguma razão, enfim, vai se desligar, ou já comunicou, enfim, ou aquele que está querendo ficar, mas está com alguma dificuldade, ou aquele que está super tranquilo, que quer mais ainda, que quer fidelizar e está tudo bem. Isso me dá também um nível de planejamento muito grande, né? Um senso de planejamento muito grande e até mesmo um nível para planejar melhor as minhas ações. Então, todas essas pequenas estratégias que eu passei para vocês, eu faço e eu sugiro que você faça também. Percebe que aqui, ó, nesse momento, você vai precisar equilibrar as suas energias no pré-venda, durante a venda, no pós-venda. Não adianta só focar em um ou outro, realmente você vai ter algum problema aí interno, tá bom? Outra coisa bem bacana é o seguinte, é atualização, principalmente para você que vende serviço, para você que vende mentoria, consultoria, vende ali o relacionamento, vende o teu relacionamento também, né? Mentoria e relacionamento. Então, a atualização é o seguinte, ó. Quando o teu cliente ele comprou, por exemplo, a tua mentoria, a tua consultoria, ele comprou digamos assim, você estava num nível de conhecimento. Você, enfim, tinha uma série de conteúdos, uma série de resultados ali naquele momento. O que vai acontecer? Depois de um ano, se você manter os estudos, eu recomendo que você mantenha, faça a sua parte, tá? Se mantenha atualizado, se mantenha estudando, se mantenha envolvido no teu negócio, no teu nicho, você vai ter um outro nível de conhecimento, até muito maior.
que é bacana? É você comunicar essa atualização para os teus alunos também, por meio dos grupos, tá? Que você vai criar aí, por exemplo, cursos novos que você está fazendo, novidades que você está trazendo, aprimoramentos no teu trabalho, no teu serviço, no teu produto, aprimoramentos também de processos, por exemplo, só dar ilustrar aqui, antes eu não fazia, eu usava o Drive, não usava o Google Drive aí com os meus alunos, e aí eu achei importante ter para a gente registrar algumas coisas para ficar automatizado, para ficar, digamos assim, em tempo real, né? As informações, e aí hoje eu não abro mão do Google Drive, eles também acredito que gostam muito, porque fica uma coisa mais organizada e fica até uma comunicação melhor entre nós. Isso é uma atualização, isso para quem contratou o serviço lá em 2019 não tinha e hoje tem. Então isso é bacana também você pensar, sempre a todo momento pense em formas de aprimorar o teu produto, de melhorar aquele produto, melhorar o teu processo, melhorar, como assim? Como que você pode entregar mais resultados por menos trabalho, né? Tanto teu trabalho quanto o trabalho da tua equipe e melhorar ainda mais e alavancar os resultados dos teus alunos. Esse é o teu trabalho, isso aqui que você tem que pensar muito e, logicamente, como é que você vai definir isso? Estudando, estando aí mergulhado no teu nicho, estudando outros, né, outros programas de mentoria, no meu caso, ou seja, modelar realmente o que está funcionando para atualizar essa galera. E, ou seja, isso ajuda a fidelizar. Essa aqui, ó, eu vou falar para quem já tem equipe de vendas e para quem não tem, já começar a definir isso aqui, porque vai precisar futuramente. Como eu falei no início, existe aí o pré-venda, existe o durante, existe o pós-venda, tá? O que significa isso? Que o pré-venda nós estamos captando, né? Estamos buscando novos clientes, que aí eu chamo de hunter, né? O que é isso? O hunter é caçador em inglês, né? Então, que a gente traduz também como caçador também, né? A gente está caçando novos clientes, a gente está buscando novas pessoas, a gente está captando novos clientes e novas pessoas aqui para aderir ao nosso negócio. E são pessoas que não nos conhecem, não conhecem o produto, não conhecem o serviço, não conhecem a nossa história, e aí a gente vai fazer todo aquele processo, né, de encantamento, de persuasão, para que ele conheça a história, conheça o produto, conheça a história, nossa história, conheça aí os depoimentos, conheça as provas, e por fim concretizar em venda. Isso é o nosso trabalho de pré-venda. Nosso trabalho de pós-venda é a fidelização, é de deixar esse cliente o mais satisfeito possível, minimizar os riscos de perda, minimizar também os riscos de insatisfação e fazer com que ele renove para fazer com que ele fique aqui por muito e muito tempo, né? Que ele fidelize realmente. Ainda mais hoje, tá, pessoal? Hoje, das missões mais difíceis, né? Devido à grande quantidade de empresas, devido à grande quantidade de serviço, é a fidelização, né? Porque o cliente hoje, né, nós temos muitas opções, então hoje fica bem mais difícil a gente fidelizar. Então, existe um outro tipo de equipe que a tua empresa precisa ter, que é o farming. O que é o farming? É o fazendeiro, aquele que cuida, tá? Aquele que cuida ali da empresa, aquele que cuida ali dos clientes, aquele que é responsável por fidelização, aquele que é responsável por relacionamento, de mandar mensagem, de mandar direct, de ligar, de visitar, se for o caso, tá bom? De fazer visita frequente, de entender quais são as outras demandas que o teu cliente está precisando. Ou seja, num mundo ideal, é legal que você tenha esses dois mundos, aí, duas equipes de venda. É por isso que, para quem está começando, fica um trabalho muito grande, tá? De fazer aí toda essa estrutura, porque você é o responsável por captar clientes e você também é responsável por fidelizar clientes. E como eu falei no início da live, eu prefiro, particularmente, gosto muito da parte de fidelização. A captação hoje também é importante, né? Mas daqui a algum tempo até pensa, pô, terceirizar essa parada, alguma coisa nesse sentido, porque é questão de gosto mesmo, e aí você também vai definir teu gosto. O que eu quero chamar a atenção? Se você tem equipe de vendas, começa a pensar nisso, começa a, por exemplo, a destinar esse vendedor 1 e 2 aqui para captação, para Hunter, né? E o vendedor 3 e 4 aqui para fidelização, para ligar para o cliente, para saber se está tudo bem, para saber se ele está precisando de alguma coisa, para ofertar algum outro produto, para fazer um cross-sell, ou seja, ofertar um outro produto que vá complementar aquele, ou agregar aquele, ou melhorar aquele que ele já tem. E caso você não tenha, aí é o momento de você desenhar essa equipe de vendas para você, mas até para quem está começando, tá? Muito importante você ter essa noção de que hoje você vai ter que fazer esses dois papéis. Esses dois papéis eles são importantes
Bruno, eu posso focar em um e deixar outro de lado? Na minha opinião, não. Você tem que focar nos dois. Esse é o nosso grande trabalho. E por isso que eu já estou falando, futuramente você vai precisar de uma equipe de vendas, porque realmente esses dois pilares aqui não existem, tá? Não adianta você captar clientes, ser muito bom em captar clientes, mas não está fidelizando. Aí como se tivesse aí como se fosse um barco e ele está tendo ali um furo ali, ou seja, ele não fica ali, ele vai afundar uma hora, né? Ainda mais se esse buraco for maior. E também não adianta você ter pouca captação e ter a fidelização aqui de 5, 10 clientes, ou seja, não está crescendo. Você está tendo ali uma média, mas não está crescendo. Então é muito importante você ter esses dois pilares aí, que justamente vão fazer com que a tua empresa cresça, tanto em receita, quanto em autoridade, quanto em faturamento e quanto também em impacto, né? Essa aqui foi a live 42. Pronto, vejo vocês na próxima live. Tchau, tchau.